começar com a leitura da Palavra de Deus no Evangelho de Marcos. E nós vamos ler no capítulo 2, versículo 1 a 12. Marcos, no Novo Testamento, capítulo 2, versículo 1 a 12. E hoje nós vamos começar uma nova série de lições no Evangelho de Marcos. E nesta série nós vamos ver como muitas pessoas se colocaram contra o Senhor Jesus, como muitas pessoas não creram no Senhor Jesus, de muitas maneiras diferentes, e nós vamos ver como estas atitudes, estes pensamentos também podem estar em nosso coração. Agora nós vamos começar nesta primeira aula desta série, que nós vamos ler no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1 a 12. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, isto é, o Senhor Jesus. E soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Aqui nós podemos ver, mais uma vez, muitas pessoas seguindo ao Senhor Jesus. Elas descobriram que ele estava naquela casa, na cidade de Cafarnaum, e logo foram falando para os outros, as pessoas na cidade, as pessoas na rua: Jesus está aqui. E todos foram até aquela casa para ouvir ele. E muitos creram nele, mas muitos também não, se recusaram a crer nele. E hoje, quando você assiste essa aula, eu gostaria que você pensasse consigo mesmo, ao ouvir tudo que eu vou falar: será que estas coisas também estão em mim? Será que esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia também já surgiu em meu coração? É muito importante que nós nos examinarmos. A Bíblia fala que nós devemos nos examinar, isto é, olhar para dentro e ver se esses pecados também habitam em nosso coração. Porque sabendo disso, nós podemos então nos arrepender dos nossos pecados. Ao Senhor, confessar ao Senhor os nossos pecados e colocar a nossa fé nele para o perdão dos nossos pecados, a nossa salvação. Nós precisamos saber como é o nosso coração. Igual uma pessoa que está sentindo uma dor, vai no médico para descobrir, fazer exames para saber o que está acontecendo, para poder receber um tratamento. E nós também precisamos de um tratamento para a nossa alma. E para receber o tratamento certo, nós precisamos primeiro saber como está a nossa alma, o que está acontecendo com o nosso coração, o que está dentro de nós.
E nós lemos hoje que as multidões foram lá até aquela casa, porque já ouviram falar sobre os milagres do Senhor Jesus e estavam desejosos de ver mais e ouvir a palavra de Deus. Mas entre aquelas pessoas, você percebeu na leitura, estavam outras pessoas também. Pessoas que não estavam interessadas naquilo que o Senhor tinha que falar. Mas elas eram pessoas muito orgulhosas. Os escribas e os fariseus, líderes religiosos dos judeus naquela época, que se achavam pessoas muito boas, que tinham criado até mais leis do que estão na Bíblia para achar que assim poderiam entrar no céu, poderiam assim agradar ao Senhor Deus. E esses líderes eram tão orgulhosos, se achando melhor do que outras pessoas, e eles não creram no Senhor Jesus e já tinham decidido em seu coração que não iam crer nele, não queriam que ele fosse o Filho de Deus, eles não queriam que fosse verdade o que ele estava dizendo. Ele falava do pecado, eles não queriam ouvir, eles se acharam pessoas tão boas. E eles também queriam ter toda a atenção do povo, das pessoas. Mas estava aqui todo mundo ouvindo o Senhor Jesus, eles ficaram com raiva. E mesmo vendo os milagres do Senhor Jesus, já tinham decidido que ele não era o Filho de Deus. E mesmo sem conseguir explicar estes milagres, tinham decidido em seu coração não crer nele. Mas o que nós vimos nesta passagem? Nós vimos 4 amigos que creram no Senhor Jesus, né? Como nós podemos saber? Bem, eles tinham um amigo doente que não podia andar. A Bíblia chama ele de paralítico. Ele tinha um problema nas pernas, ele não conseguia mexer as pernas, ele não conseguia andar. Mas este homem paralítico e seus 4 amigos creram que o Senhor Jesus era o Filho de Deus e que ele podia curar esta doença. E também eles creram realmente que ele era o Salvador. Por isso que eles estavam muito determinados para chegar perto do Senhor Jesus. E isso não foi nada fácil, né? Isso não foi nada fácil para eles. Mas eles estavam determinados para achar o Senhor Jesus. Determinados. O que eles fizeram? A casa estava cheia de pessoas, a entrada estava bloqueada, não deu para entrar na casa para chegar aos pés do Senhor Jesus. Mas eles foram lá em cima no telhado. Nas casas, naquela época, tinha uma escada por fora que dava para subir no telhado, que era como se fosse uma laje. E lá eles fizeram um buraco no telhado, exatamente perto do Senhor Jesus, e desceram seu amigo na frente do Senhor Jesus. Isso mostra que eles tinham fé, que eles creram no Senhor Jesus, senão eles não teriam feito todo esse esforço, né? Eles estavam bem determinados. E o Senhor Jesus, o que ele faz? Ele cura o homem primeiro? Não. O que ele fala? Ele fala: filho, teus pecados estão perdoados. Foi por isso que o homem foi até o Senhor Jesus? Sim, com certeza também. Ele sabia muito bem que ele é um pecador e que o Senhor Jesus era o único capaz de perdoar os pecados. Isso é maravilhoso. Que alegria que agora ele sabia com certeza que todos os seus pecados foram perdoados, que toda a sua culpa foi removida, que agora ele podia entrar no céu livremente, que o preço da sua culpa foi o Senhor Jesus que ia pagar por ele. Mas as pessoas em volta, muitas delas ficaram maravilhadas. A Bíblia fala que louvaram a Deus. Os fariseus não, ficaram furiosos.
só ficaram pensando em seu coração. Mas o Senhor Jesus, que é Deus, Ele viu os pensamentos deles. E ele disse: o que vocês estão pensando em seu coração? Agora eu vou mostrar que eu tenho poder para perdoar pecados. Eu vou te mostrar que eu sou Deus e que eu tenho sim este poder de perdoar pecados, porque somente Deus pode perdoar pecados e somente Deus pode curar uma pessoa da forma que o Senhor Jesus curou. E Ele curou o homem: levanta-te. E o homem se levantou e andou. Isso mostrou que o Senhor Jesus realmente é Deus, é o Filho de Deus. Ele tem poder que somente Deus tem, o Criador de todas as coisas. E os fariseus ficaram tão chocados, ficaram tão furiosos. Mas muitas pessoas em sua volta se maravilharam e louvaram a Deus. Então, por que os fariseus ficaram furiosos? Porque nós podemos pensar agora que eles viram um homem sendo curado de uma doença assim que ninguém pode tratar. Agora eles creram, né? Nós esperaríamos que agora eles iam crer no Senhor Jesus. Mas não, eles tinham endurecido tanto seu coração. Eles tinham já decidido de antemão que não iam crer no Senhor Jesus nunca. Sabe como chama isso? Isso chama de preconceito. Preconceito. Uma ideia, um conceito, uma ideia prévia antes. Então você já tem uma ideia na sua mente, mesmo que não seja verdade, e você vai ser guiado por essa ideia. Eles tinham um preconceito em seu coração. Já tinham sua opinião e falaram: não, Jesus não é o Filho de Deus. E decidiram não crer no Senhor Jesus. Isso já tinham decidido. Este era o preconceito em seu coração. Eles não estavam preparados a dobrar os joelhos para este Senhor Jesus. Desculpa. É como se eles desejassem de coração que a cura daquele homem tivesse falhado. Eles queriam achar falta no Senhor Jesus para poder acusar Ele, para poder condenar Ele à morte, como eles realmente fizeram depois. E talvez você pense agora: que pessoas ruins, que pessoas terríveis. Estavam lá na frente do Senhor Jesus, viram com seus próprios olhos e não creram. Que pessoas terríveis. Mas aí nós precisamos pensar: mas será que estas coisas também não estão em meu coração? Como você ouve a palavra de Deus? Você recebe já logo com alegria? Você fica feliz quando você escuta que você é um pecador e que você precisa do Salvador e que Ele veio para perdoar pecados? Ou você fica ofendido? Ou você não quer admitir que você é um pecador? Muitas e milhões de pessoas aqui na Terra, neste mundo, têm preconceito. Mesmo antes de ler a Bíblia ou ir em alguma igreja, já decidiram. Por exemplo, o preconceito diz: não há vida após a morte. Já decidiram que não vão crer que tem vida, que há vida depois da morte, que quando nós morremos, acabou. Já decidiram mesmo sem saber o que a Bíblia fala. Ou falam: não há Deus no céu, ou não haverá juízo final. Já decidiram. Ou Deus não existe. E você pensa: mas eu não penso assim, eu creio que Deus existe. Eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Mas talvez tenha outro preconceito em seu coração, que fala assim, ao ouvir a palavra de Deus: é verdade, tudo que eu ouvi é verdade, mas eu não vou crer agora, eu não
vou me arrepender agora, eu vou deixar para depois. Depois eu posso buscar o Senhor Jesus. Depois, quando eu estiver um pouco maior. Ou você pensa, eu não sou tão ruim assim. Eu não sou como aquela pessoa, aquela criança que sempre desobedece, aquela criança que fala palavrão. Eu não sou como aquelas crianças que... Aí você tem ideias. Que você é uma pessoa melhor. Então você não precisa do Salvador agora. Isso também são ideias tão erradas, baseadas na sua própria imaginação, mas não na verdade. E assim, quando nós ouvimos a palavra de Deus, já com estas ideias na nossa mente, nós não cremos. Nos deixamos para depois. Logo, quando a aula acabar, a gente esquece. Será que você é assim? Sabe que os fariseus e os escribas perderam muitas bênçãos. Porque poderiam ter tido a amizade do Senhor Jesus. Poderiam ter experimentado o amor do Senhor Jesus. Poderiam ter experimentado um grande carinho, respeito. Eles poderiam ter experimentado respostas às suas orações. Eles poderiam ter conhecido o Deus Todo-Poderoso, que eles acharam que já conheciam, mas não conheciam de verdade. São grandes consequências. Se nós ficamos com preconceito em nosso coração e já decidimos de antemão que hoje eu não vou crer naquilo que eu vou ouvir. Hoje eu só vou ouvir quando acabar de logo eu vou me voltar a outras coisas. Mas vocês ainda são crianças, vocês têm provavelmente, talvez muitos anos ainda na frente, vocês já poderiam conhecer o Senhor Jesus agora. Se você conhecer alguém que já ama o Senhor, que já é uma pessoa salva, uma pessoa que já se arrependeu, pergunte: quantos anos o Senhor tinha quando foi salvo, quando foi convertido? O que a senhora pensa sobre aqueles anos antes de conhecer o Senhor Jesus? Todos vão falar, foi um desperdício. Eu joguei fora tantos anos da minha vida. Eu poderia ter conhecido o Senhor mais cedo. Eu poderia ter servido a Ele mais, falado mais dele para outras pessoas à minha volta. Eu poderia ter feito tantas coisas já no reino de Deus. Eu poderia ter aprendido muito mais já, se eu só tivesse buscado a Ele mais cedo. Mas você que ainda é criança, você tem esta oportunidade, você tem este privilégio de poder buscar o Senhor cedo na sua vida e conhecer a Ele e experimentar uma grande alegria quando você recebe o perdão dos seus pecados. Não é tarde. Melhor buscar ao Senhor cedo, como a Bíblia fala. Não perca esta oportunidade de experimentar logo cedo na sua vida o perdão dos seus pecados, o amor de Deus, sua amizade ao longo da sua vida. Busque a Ele, não seja como aqueles líderes religiosos, orgulhosos, seja humilde. Se você percebeu que estas ideias erradas estão em seu coração, confesse ao Senhor. Arrependa-se de seus pecados e o Senhor graciosamente te perdoará e te fará uma nova pessoa, uma nova criatura, com um coração que ama a Ele. Ele pode te usar grandemente para alcançar muitas outras pessoas com estas boas novas. Que Deus te abençoe. Vamos agora cantar o nosso hino, número 43,